Pois é, né, rapaziada? Um ano de canal. Cara, sei nem como explicar. Eu só tenho a agradecer a vocês. Se não fosse por vocês, eu nem teria saído do meu primeiro vídeo, dos meus primeiros 6 inscritos. E, cara, muito obrigado de verdade. Nem só quem se inscreveu, mas, tipo, quem pelo menos visualizou o vídeo. Muito obrigado. Qualquer coisa assim, uma única visualizaçãozinha já ajuda demais, cara. Muito obrigado a todo mundo que me ajudou a chegar aonde eu cheguei hoje. Isso não teria sido possível se não fosse vocês. Sinceramente, muito obrigado mesmo. E aqui tá a revelação pra vocês. O que eram aqueles desenhos de Five Nights at Sonic dizendo 6, 5, 4, 3, 2, 1? É basicamente uma preparação, uma contagem regressiva para esse vídeo aqui especial de um ano de canal. Hoje eu vou contar a história de Five Nights at Sonic's. Só que basicamente vai ser duas partes. A primeira vai ser esse especial de um ano de canal e a segunda eu vou postar em algum momento ainda não decidido. Então, ok, né, rapaziada? Mas eu só tenho a agradecer a vocês mesmo, gente. Muito obrigado. E outra coisa que eu tenho que falar aqui a respeito, né, nessa parte aí que eu contar sobre a história do jogo, é a seguinte. Alguns pontos que, na minha opinião, não faziam muito sentido ou não eram muito explicativos, eu vou colocar outras coisas por cima. Eu basicamente inventei algumas coisas que fazem até mais sentido que os originais para ficar um pouco mais explicativo e fácil de entender. Então, caso vocês percebam né, tipo, uma diferença no roteiro dessa história para qualquer outra, é por conta que eu fiz algumas modificações. Mas não se preocupem, elas não afetam tanto. Pelo menos na minha opinião, assim, né? Nos eventos importantes que eu quero dizer. Então, bora lá. A história começa no ano de 1991. O Tails e o Sonic, depois de tantas vezes derrotarem o Robotnik, e também a turma inteira do Sonic derrotando várias vezes o Robotnik, né? Acabaram percebendo que com o tempo o Robotnik simplesmente sumiu do mapa. Ele do nada desapareceu e simplesmente não voltou mais. Então, basicamente, para comemorar tudo isso, o Sonic e o Tails decidiram: e se a gente criasse um estabelecimento, uma pizzaria para comemorar? Então, o Sonic confirmou a ideia, concordou, e lá se foram Sonic e Tails ansiosos para fazer esse projeto. Basicamente, a ideia era que fosse a Sonic's Fast Food Diner, que ia ser uma pizzaria onde teriam atrações com mascotes baseado no Ouriço Azul. Só que como eles estavam, né, o Sonic e o Tails, só que como eles estavam mais ocupados com a administração do local e etc, eles não poderiam ficar servindo de atração. Então o Tails teve uma ideia: e se a gente criasse clones? Um clone seu, Sonic, para que pudesse servir de atração. Então foi criado ele, o próprio Origin Sonic. Como era a primeira versão da máquina de clonagens utilizada para clonar o Sonic, acabou que a máquina tinha alguns defeitos. E um deles foi que o Origin Sonic saiu com uma personalidade diferente da do Sonic, cores diferentes da do Sonic e etc. Algo que era um pouco complicado, digamos assim, né? Mas, no final das contas, basicamente, isso não importou muito. Até por conta de que a máquina só ia ficar cada vez mais instável se eles tentassem fazer novos clones. E assim, então, Origin Sonic serviu de atração para o local. E foi um tremendo sucesso. Porém, ainda haviam mais problemas. O Dr. Robotnik não havia sumido. Esse tempo todo ele apenas estava escondido, bolando um plano para, na hora certa, tentar atacar Sonic e Tails e todos seus amigos e derrotá-los de uma vez por todas. E quando ele ficou sabendo disso, né, que haviam, né, clones criados e um estabelecimento feito, basicamente, então, o que, né, foi projetado aí para, né, o que foi projetado aí pro Origin Sonic, né? O Eggman acabou se interessando muito por esse projeto. A clonagem simplesmente
era algo extremamente interessante. E o plano do Dr. Robotnik era capturar o Origin Sonic para então fazer ele, né, virar um robô e assim servir ele. Pois apesar de tudo, o Origin Sonic ainda tinha algumas habilidades do Sonic. Isso só ia facilitar ainda mais o trabalho dele, uma criatura idêntica ao Sonic, melhor até do que foi o Metal Sonic. Então, com essa ideia em mente, Robotnik, ainda por cima, já tinha até mesmo planejado como aquilo iria ocorrer. Basicamente, Sonic e Tails, eles tinham bolado uma ideia. E essa ideia, basicamente, dizia que era para ter um guarda noturno dentro do local. Isso porque o Origin Sonic foi uma criação que, apesar de ter sido meio falha, ainda assim era algo muito avançado e não deveria ser desperdiçado. E para evitar que qualquer coisa ruim acontecesse com ele, até mesmo quando o Sonic Deus não estivesse no local, que seria à noite, eles decidiram contratar um guarda noturno. E a entrevista seria por telefone, né? Por conta de que, né, eles estavam muito ocupados para marcar realmente uma entrevista naquele local mesmo onde eles estavam. Então, como a entrevista foi por telefone, o Robotnik não precisava se mostrar, né? Então ele basicamente falou pelo telefone, disfarçando sua voz, e foi contratado. Então, basicamente, chegou a primeira noite dele ali. Porém, assim que o Robotnik entrou no local e começou sua primeira noite, algo aconteceu. O Origin Sonic rapidamente foi teleportado para um local que possuía um calendário que estranhamente dizia janeiro de 2015. Mas como aquilo era possível? Eles não estavam em 2015, estavam em 1991. E logo depois surgia uma sombra negra com 2 olhos e um sorriso que dizia: "Não tenha medo, junte-se a mim. Não tenha medo, junte-se a mim." E basicamente o que a sombra disse foi pro Origin Sonic tentar atacar o Dr. Robotnik, né? Porque, né? Por algum motivo que até nem eu mesmo consegui pensar em algo. E principalmente do porquê que o Shadow Sonic estaria fazendo aquilo. Na parte 2 eu acho que eu já vou conseguir bolar alguma coisa pra falar aqui pra vocês, beleza? Mas enfim, e então, basicamente o Tails disse que além de tudo, o Origin Sonic, basicamente, ele havia sido ordenado para capturar bandidos. Só que então, basicamente, isso faria com que o Eggman, né, ele estasse numa posição meio perigosa, já que, né, ele seria um guarda noturno, ou seja, ele entraria num local, num horário não cotidiano para o Origin Sonic, o que faria com que ele pensasse que ele era um bandido. Então, basicamente, né, o Tails falou para ele simplesmente direcionar luz na cara do Origin Sonic. E assim, então, ele basicamente iria sair dali rapidamente. Porém, esse não era o maior dos problemas dele. O Origin Sonic havia sido, né, haviam dito para ele apenas capturar os bandidos e ligar para a polícia nos telefones da área. Porém, o Shadow, né, o Shadow Sonic, né, como vocês podem ver aqui, ó, que é o nome dessa criatura aqui, é Shadow Sonic, tá? Ele basicamente falou pro Origin Sonic não só atacar, como também matar o Dr. Robotnik por algum motivo desconhecido. Mas, enfim, o Tails estava falando com o Robotnik lá pelo telefone, sem saber que era o Robotnik, né? Porque eles não haviam, né, se encontrado pessoalmente. Então, basicamente, o Tails ele instrucionando o Robotnik e assim o Robotnik passou da primeira noite. E quando chegou a segunda, novamente, assim que o Dr. Robotnik entrou no local, o Origin Sonic teve mais uma visão. Dessa vez, o Shadow Sonic não estava sozinho. Ele estava acompanhado de uma criatura que parecia ser uma espécie
de Origin Sonic com olhos vermelhos e escorrendo uma gosma preta. Isso era muito estranho. E essa criatura que estava acompanhada dele simplesmente agora fazia com que os diálogos do Shadow Sonic mudassem para: não tenha medo, junte-se a nós. E a mesma coisa, o Eggman passou da segunda noite novamente. O Origin Sonic teve mais uma visão, dessa vez com outro Golden Sonic. E as coisas só iam ficando cada vez mais macabras a partir daquele ponto. E isso realmente preocupava muito o Origin Sonic. Um novo outro Sonic amarelo naquele local. Por que tantos deles? O que era aquilo? E assim por diante. O Eggman passou da terceira noite, mais uma visão, agora com um novo Sonic. Então, basicamente, em outra noite aconteceu mais uma vez. E então, na quinta noite, a última visão do Origin Sonic. 4 outros Sonics amarelos. 4 deles estavam ali, junto de Shadow Sonic. E eles estavam apenas encarando o Origin Sonic. Enquanto ele tá pega, moço. Sem querer que bati o braço no bagulho, esbarrei aqui. Tô andando pela sala enquanto falo isso. Mas enfim. E então, mais uma vez nessa última visão, apareceu o último Golden Sonic. E sim, o nome dessas criaturas aí são Golden Sonics, os Sonics dourados. Então, basicamente, Shadow Sonic disse a última vez pro Origin Sonic não ter medo e se juntar a eles. E assim então começou a quinta e última noite. Porém, em todas essas noites, o Robotnik não havia conseguido capturar o Origin Sonic, nem mesmo na quinta e última. Como o expediente dele havia acabado, ele não poderia retornar, mas então ele teve uma ideia. Ele ia voltar mais uma vez naquele local para tentar capturar o Origin Sonic e transformar ele em um robô. Porém, dessa vez, Shadow Sonic tentou atacar ele. Então, quando o Robotnik ia sair do estabelecimento depois de infelizmente não ter conseguido capturar o Origin Sonic, saindo frustrado e planejando voltar mais uma vez depois, ele foi atacado pelo Origin Sonic. Uma mordida em seu lóbulo frontal fez com que o Robotnik caísse no chão e desmaiasse na mesma hora. O que fez então com que as manchetes nos jornais se espalhassem rapidamente. Eggman então entrou em um coma, onde ele acabou revivendo seus pesadelos. Pesadelos esses que acabavam recriando o tormento que ele havia passado dentro daquele local. E isso só piorava cada vez mais a situação. Pois então, aqueles pesadelos não eram só os normais, eles eram piores. Agora o local parecia estar completamente carbonizado, sem contar que dessa vez as coisas só pareciam piorar cada vez mais, pois até mesmo o próprio pesadelo, que era para ser só uma recriação do que ele havia passado, acabou se tornando basicamente um pesadelo mais assustador, mais complicado e mais difícil. E então se passaram basicamente muitos anos depois. Agora nós estamos em 2015, onde uma empresa que acabou ouvindo falar sobre o antigo estabelecimento da Sonic's Fast Food Diner foi basicamente, contatar o Sonic e o Tails. Essa empresa se chamava Sega e ela basicamente, ela tentou falar com o Sonic e com o Tails para que eles,
recriassem aquele antigo estabelecimento, porém dessa vez com a ajuda da SEGA. E dessa vez ela prometia que o local ia ser completamente seguro e simplesmente perfeito e que não poderiam haver muitos defeitos em relação àquilo. E assim então a ideia foi tida. Porém dessa vez a SEGA queria mais mascotes. Então Sonic e Tails chamaram seus amigos Yoshi e Mario. E eles também se clonaram na nova máquina de clones que havia sido reparada. Porém, algo aconteceu. Enquanto os clones de Sonic, Mario, Tails e Yoshi estavam sendo feitos, algo acabou acontecendo. O Robotnik simplesmente invadiu o local e fez com que, ele hackeasse o sistema dos clones, fazendo com que eles acabassem ficando meio demoníacos a partir da meia-noite e comportamentos estranhos durante o dia. Basicamente, o Eggman havia hackeado o sistema dos clones, da máquina, fazendo com que ela os projetasse como malignos, Isso tudo enquanto Sonic, Tails, Mario e Yoshi estavam se clonando lá dentro. O Eggman fugiu e assim que ele saiu, Sonic, Tails, Mario e Yoshi originais saíram e deixaram os outros clones sendo fabricados. Porém, era tarde demais para impedir. E agora, o Sonic, Mario, Tails e Yoshi clonados estavam psicopatas e com comportamentos estranhos. Sonic e Tails rapidamente acabaram percebendo os comportamentos estranhos vindos dos robôs, Comportamentos estranhos vindo, quer dizer, robôs, não. Comportamentos estranhos vindo dos clones, Eles estavam agindo estranho. Então, novamente, eles espalharam em jornais aí que estavam precisando de um guarda noturno para investigar o que estava acontecendo ali sobre esses comportamentos estranhos dos clones. Então, o Knuckles se candidatou para isso. Ele queria ajudar, pois Sonic, Tails, Mario e Yoshi eram seus amigos, e ele os ajudaria com o objetivo. Knuckles então foi para sua primeira noite, e logo foi recepcionado por Luigi, que também querendo ajudar, nesse novo trabalho aí. Ele ia ser o guia que ia se comunicar com o Knuckles através do telefone. E sendo o guia dele, o Luigi então ia falando algumas coisas sobre mecânicas dos clones e etc. Porém, havia um problema. Vocês se lembram de quando eu havia dito que o Origin Sonic acabou mordendo o lóbulo frontal do Eggman? Pois é, logo depois disso, o Origin Sonic rapidamente ele ele foi encontrado pelo Sonic e pelo Tails. E assim, Sonic e Tails o prenderam em uma sala, onde ele ia ficar preso pelo resto de sua vida, pelo que ele havia feito. Basicamente, Sonic e Tails não sabiam que o Robotnik estava ali. Então, o Origin Sonic, acabou mordendo o lóbulo frontal dele, como foi pedido pelo Shadow Sonic. E assim, o Origin Sonic foi punido, sendo trancado naquela sala. Porém, no exato momento em que ele havia morrido, com fome, com sede lá dentro, o Shadow Sonic chegou. E, vendo o cadáver de Origin Sonic, rapidamente decidiu dar um pouco de seu poder para ele. E esse poder foi dado para o Golden Sonic, o que fez então com que o Origin Sonic se transformasse em Golden Sonic, com parte do poder de Shadow Sonic que ele havia lhe dado. Assim então ele ressuscitou e, transformado nessa coisa estranha, agora ele estaria de volta e tentaria até mesmo matar o Knuckles. Porém, algo aconteceu na quarta noite de Knuckles ali. Knuckles havia sobrevivido e estava bem tranquilo. Porém, acabara que Luigi, na quarta noite, estava falando algumas coisas,
em relação ao estabelecimento e tudo mais, até que então, do nada, alguma musiquinha começou a tocar atrás de Luigi e ele foi atacado por algum daqueles clones. Knuckles ficou aterrorizado. Então aconteceu. Knuckles, nesse mesmo instante, após completar o seu turno, nas 5 noites, ele saiu do estabelecimento e logo foi contar tudo para seus amigos, falando sobre o que havia acontecido e também dizendo que os clones, eles basicamente realmente estavam com comportamentos estranhos e tentaram matar o Knuckles. E assim então, basicamente, o mistério foi solucionado e os clones, basicamente, bem, vou falar isso daqui a pouco. Enfim, então, né, o Mario, né, e toda a sua turma, e além da turma do Sonic também, ficaram extremamente preocupados com o desaparecimento do Luigi. E rapidamente as buscas começaram, enquanto a SEGA bolava um novo plano. Para evitar que mais problemas fossem tidos, os clones, eles basicamente foram, entre aspas, mortos. Porém, algo aconteceu. Logo depois do que havia acontecido, né, Knuckles relatando sobre os comportamentos estranhos dos clones e o desaparecimento do Luigi, Sonic e Tails rapidamente já iriam falar sobre isso e avisar o fechamento do local. Porém, a SEGA, querendo farmar mais dinheiro em relação a tudo aquilo, disse que eles poderiam tentar mais uma vez um novo estabelecimento. E dessa vez iria dar certo, pois eles mataram os clones. Então, basicamente agora, eles iriam utilizar outro tipo de entretenimento. Dessa vez seriam robôs. E assim então ocorreu. Robôs foram criados para isso. E logo então aconteceu. Basicamente, a Sonic Heroes Pizza Palace 2 acabou sendo criada, agora com robôs no local de clones, para não haver problemas. Porém, na realidade, os problemas dele estavam apenas começando, pois tudo aquilo só iria piorar daqui para frente. Basicamente, então, Amy Rose acabou descobrindo, né, que basicamente agora, né, para vigiar o local e garantir que nada de ruim acontecesse mais, novamente foi espalhar as manchetes de venha guarda noturno, precisamos de você para garantir que nada de ruim aconteça de novo em relação aos robôs. Então, basicamente aconteceu. A Amy ficou sabendo disso e decidiu ajudar. E assim, então, ela foi atrás desse emprego. A entrevista de emprego rolou e assim, então, a Amy acabou sendo contratada. E dessa vez o guia dela seria o Knuckles, já que ele tinha mais experiência, né? Foi o último guarda noturno, então seria melhor para ele dizer o que a Amy deveria fazer. E assim foi, né? Basicamente foi dito, né, algumas coisas. O Knuckles ele explicou sobre os novos robôs, né, os Toys Animatronics, que basicamente eles eram as novas atrações do local, juntamente, né, do Balloon Toad, da Toy Tales, que acabou virando a Tangle, que as crianças viviam desmontando e remontando ela, e Luiginette, que era basicamente uma homenagem que havia sido feita pelo Luigi, já que ele havia desaparecido, então fizeram essa homenagem para ele aí, logo, né, na abertura do local. E basicamente então foi isso. Aliás, o Knuckles disse para Amy que dessa vez ela deveria utilizar uma máscara idêntica à cabeça do Toy Sonic, que era o novo robô do Sonic. Basicamente, essa máscara deveria ser utilizada para enganar eles, pois assim eles pensariam que você era um animatronic igual eles. E assim então foi. Porém, novamente, haviam mais problemas. Amy havia passado de todas as noites. Porém, algo que eu deveria comentar sobre era que os toys, né? Eles, basicamente, eles
estavam sendo manipulados. E os antigos, né, clones, eles também, agora, também poderiam voltar por um motivo simples, porém que ninguém havia tanta certeza sobre o que era. Basicamente, quando o Golden Sonic acabou sabendo sobre isso, né, o Origin Sonic, ficou sabendo do novo estabelecimento, rapidamente ele foi até esse estabelecimento aí. Então, algo que você pode perceber, né, nele agora, é que aquela gosma preta que estava correndo, né, dos olhos dele, acabou aumentando, como se tivesse aos poucos consumindo o corpo dele de alguma forma. Ainda era um mistério. E o Golden Sonic, com sede de vingança pelo que aconteceu com ele, foi deixado naquela sala para apodrecer. Rapidamente, então, o que aconteceu foi que ele entrou no local e agora era mais uma das ameaças, enquanto haviam também outros problemas. Como eu havia dito, os Toys Animatronics também tentaram atacar, porém houve um pequeno problema no meio disso. E esse problema foi que Shadow Sonic apareceu e disse para os Toys matarem a Amy Rose a qualquer custo. E assim então eles fizeram, seguindo as ordens de Shadow Sonic, eles tentaram ir até lá. Knuckles já suspeitava que algo podia acontecer, então por isso ele inventou a máscara para tentar fazer meio que uma forma da Amy sobreviver ali, já que com tudo acontecendo, eles não podiam ter garantia de que alguma coisa pudesse vir de bom daqueles robôs. E enquanto, né, aos clones que haviam basicamente sido mortos, né? Bem, Shadow Sonic fez o mesmo que ele fez com o Origin Sonic. Passou parte de seu poder para os Wizards, assim, né? Wizards, entendeu? Porque esse é o nome deles, né? Para os antigos clones que agora estavam mortos, né? Mas agora haviam ressuscitado, né? Através do poder de Shadow Sonic. Shadow Sonic chegou e ressuscitou os antigos clones, o que fez então com que eles voltassem à vida. E novamente com sede de vingança, querendo matar a Amy Rose também a qualquer custo. Então aconteceu o pior. Amy havia finalmente concluído seu trabalho. Porém, algo também havia acontecido na última noite. Na última noite, ao invés da Amy receber uma mensagem de Knuckles, né, já que ele era o guia dela, ela acabou recebendo uma mensagem do Golden Sonic que dizia para ela desistir. Tudo ali seria acabado e só teria ele, e ele tentaria matar a Amy a qualquer custo. E quando a Amy estava prestes a sair dali, daquele estabelecimento na sua última noite, Golden Sonic acabou a atacando e a matando. E assim, basicamente, a polícia foi encaminhada ao local logo depois dos gritos da Amy terem sido ouvidos no estabelecimento. Rapidamente, então, as autoridades foram acionadas e eles encontraram o Golden Sonic e tentaram então matar ele. E isso ficou, né, sendo conhecido, né? Assim como lá em 1991 com o Origin Sonic, a mordida no lóbulo frontal do Eggman acabou sendo conhecida como a mordida de 91. E aqui, né, já que basicamente do evento que aconteceu do Knuckles sendo guarda e o Luigi, o Funny Guy, basicamente aquilo aconteceu em 2015. E agora, com a Sonic Heroes Pizza Palace 2, estávamos em 2017. Então, acabou sendo conhecido como a mordida de 17. Já que o Golden Sonic acabou mordendo a cabeça da Amy, fazendo com que instantaneamente ela morresse, né? Mordendo ela no lóbulo frontal. Assim como ele havia feito com o Dr. Robotnik anos atrás. E assim então, a Amy acabou morrendo. E as manchetes logo se espalharam. 2 casos de desaparecimentos. Porém, um deles era morte certa. Porém, naquela noite haviam ocorrido 2 mortes. Não foi só a da Amy. Os policiais rapidamente adentraram na pizzaria, né? E encontraram o corpo da Amy junto do Origin Sonic lá
né, depois de ter matado ela. Hoje o Sonic foi baleado, então, com alguns tiros e acabou caindo no chão e morrendo e deixado lá para apodrecer. E assim, então, basicamente, as manchetes, né, diziam que 2 novos casos, o desaparecimento de Amy e de Luigi, que ainda era um mistério. E assim, então, ocorreu. E bem, meus amigos, o resto é só na parte 2. Novamente aqui, eu queria estar agradecendo a vocês por simplesmente terem me ajudado a chegar aqui. Eu não teria conseguido, né, chegar até esse ponto aqui se não fossem vocês. Muito obrigado de verdade, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso, rapaziada. Um abraço, falou, fui, tchau.